Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, bom dia. Meu nome é Maria Eduarda Machado Bortoluto e eu sou graduanda do curso de Engenharia Agronômica na Unesp, no campus de Registro, no estado de São Paulo, Brasil. E hoje eu irei apresentar o trabalho com o título Uso de resíduos da agroindústria da polpa de Jussara no desenvolvimento de substratos para a produção de mudas de Xilóbium amazônico, que no caso é o paricá. Esse trabalho foi desenvolvido na Universidade Estadual Paulista, na cidade de Registro, no estado de São Paulo, Brasil, juntamente com a graduanda Júlia Ramalho Lemos, e sob orientação da professora Francisca Silvânia de Mello Silva. Ainda nessa questão das pesquisas da universidade, nós trabalhamos com substratos, desenvolvemos pesquisas com substratos. E foi aí que identificamos um resíduo com potencial para se tornar um substrato. E esse resíduo é o caroço de Jussara. E esse caroço de Jussara, ele é um resíduo resultante da cadeia produtiva da polpa de Jussara. A Jussara, ela é uma espécie nativa da Mata Atlântica brasileira, porém, ela foi muito explorada historicamente por conta da extração do palmito Jussara, do seu palmito, né? E por conta disso, essa espécie ela entrou para uma lista de espécies ameaçadas de extinção. Então, por conta disso, uma atividade surgiu como uma alternativa viável e sustentável, tanto para uma contrapartida nessa questão da exploração do palmito, quanto na geração de renda para as pessoas que trabalham com esse tipo de atividade. Que, no caso, é a produção da polpa de Jussara, na qual é extraído e explorado apenas a polpa da Jussara. Porém, existe um problema com esse tipo de atividade, que é o baixo rendimento do fruto. Apenas 26% é utilizado, que no caso é a polpa. O restante, que é principalmente o caroço e a borra, é descartado e vira resíduo. Então, essa ideia surgiu como uma alternativa para todo esse resíduo que é gerado em grande quantidade nessa indústria. Vale ressaltar também que esse não é um caso isolado apenas da Mata Atlântica e da nossa região, mas sim e principalmente da região na Amazônia brasileira, com o açaí, que é da mesma espécie da Jussara, da mesma família da Jussara, no caso. O açaí, ele é produzido em muito mais quantidade, é consumido em muito mais quantidade, e, consequentemente, a quantidade de resíduo gerada também é em uma escala muito maior do que a Jussara. Então, essa pesquisa, ela não se limita apenas na nossa região e com a espécie da Jussara, mas ela também pode ser explorada na região amazônica com o açaí. Então, vale ressaltar a importância dessa pesquisa em outras regiões produtoras brasileiras. Outro problema que encontramos é a grande demanda que a produção de mudas florestais exige em substrato. E o substrato comercial mais utilizado hoje o principal material que faz parte desse substrato é a turfa de sphagnum, que é um material importado e extraído da natureza. Então, gera impactos ambientais. Nos últimos anos, houve uma grande preocupação com o rápido esgotamento desse insumo, devido à destruição do ecossistema, como ele é retirado de pântanos, e, consequentemente, a redução do sequestro de carbono no solo.
Então, é algo muito importante para ser pensado, principalmente nos tempos de hoje. E é outro ponto que vale ser que essa pesquisa vem como alternativa. Diante disso, os nossos objetivos foi produzir e avaliar substrato para as mudas florestais, utilizando o resíduo da agroindústria da polpa de ussara em substituição à turfa de esfagno, caracterizar as propriedades físicas e químicas dos substratos desenvolvidos e comparar o desempenho das mudas produzidas nos substratos experimentais com o substrato comercial padrão. Material e método. Esse trabalho foi feito em 3 fases. De início, vale ressaltar que ele foi conduzido na própria universidade, nos laboratórios da universidade e no viveiro de mudas da universidade. Ele foi conduzido em dique, com 4 repetições e 4 tratamentos, e as médias foram comparadas a teste de Tuckey a 5% de probabilidade. Na primeira fase, foi caracterizado o resíduo da agroindústria da polpa de ussara. Esse resíduo ele foi doado para nós por uma agroindústria da região. Eles foram secos sob o sol por uma quantidade de dias. Depois eles foram triturados na própria universidade e foram peneirados. Em seguida, na segunda etapa, foram formulados os substratos com esse caroço de ussara. Aqui temos uma tabelinha. O primeiro é o substrato comercial, Carolina Soil, que utilizamos como parâmetro, com 25% de vermiculita e 75% de turfa de esfagno. O segundo substrato foi formulado com 25% de caroço e 50% de turfa. Então, aqui podemos ver que nós substituímos uma porcentagem da turfa pelo caroço de ussara. No terceiro, tem 50% de caroço e 25% de turfa. E no quarto, tem 75% de caroço e 0% de turfa. E todos eles com 25% de vermiculita. Já a etapa 3 foi o teste, né, desses substratos na produção da muda do paricá. E, em seguida, a avaliação dos parâmetros morfológicos. Aqui temos algumas fotos da condução do experimento. Em relação aos nossos resultados. Aqui podemos ver que em relação à densidade, todos os nossos substratos formulados foram maiores que o substrato comercial. O único que não se diferiu do substrato comercial foi o com 75% de caroço de ussara, o quarto substrato. Em relação à capacidade de retenção de água, nenhum substrato se diferiu entre si, porém, o substrato com 25% de caroço, 50% de caroço, teve um resultado inferior ao substrato comercial. O substrato com 75% está dentro dos parâmetros idealizados para as mudas florestais, que é um parâmetro até 20%, no mínimo. Em relação ao espaço de aeração, apenas o substrato com 25% se diferiu do substrato comercial, com um resultado bem inferior, mas os demais não se diferiram do substrato comercial. Em relação ao pH, apenas o substrato com 25% de caroço e 75% se diferiu do substrato comercial. Em relação à condutividade elétrica, apenas o substrato com 75% de caroço diferiu do substrato comercial. Os demais obtiveram valores que não se diferiram estatisticamente. Já em relação aos parâmetros morfológicos das mudas,
podemos ver que, em relação ao substrato comercial, apenas o substrato com 25% de caroço não se diferiu do substrato comercial e manteve uma altura semelhante. Podemos ver pela foto ao lado, visualmente, essas mudas. Em relação ao diâmetro do coleto, a mesma situação, apenas o substrato com 25% de caroço não se diferiu do substrato comercial, os demais foram inferiores. Em relação à matéria seca da parte aérea, a mesma situação, apenas o substrato 2 não se diferiu do substrato comercial, os demais obtiveram resultados inferiores. Em relação à matéria seca da raiz, também a mesma situação, apenas o substrato 2 não se diferiu do comercial, os demais foram inferiores. Em relação à extração e à firmeza, que é um teste que varia de 1 a 5, que é em relação a como ocorre a extração da muda do tubete e quanto firme é o torrão, podemos ver que apenas o substrato comercial e o substrato com 25% de caroço teve um bom resultado, os demais foram inferiores. Em relação à firmeza, apenas o substrato comercial obteve um bom resultado. Mesmo que estatisticamente o substrato com 25% de caroço não se diferiu do substrato comercial, ainda foi um resultado inferior. E aqui temos uma foto que podemos ver claramente a diferença desses resultados. Podemos ver que o substrato comercial e o que mais se obteve um desempenho parecido foi o substrato a 25% de caroço. Então, podemos concluir que esse resíduo da agroindústria da polpa de Jussara, ele tem viabilidade para ser utilizado como uma substituição de uma certa porcentagem da turfa de sphagnum nos substratos, porém, apenas com 25% de caroço de parte total desse substrato, porque com 25% foi quando as mudas obtiveram um desempenho mais parecido com os substratos comerciais. Quando aumenta essa porcentagem de caroço, consequentemente, as mudas não obtêm o mesmo resultado e eles não são favoráveis. Então, viabiliza, né, a substituição da turfa de sphagnum pelo caroço de Jussara, desde que seja na porcentagem de 25% do total dessa mistura. Muito obrigada pela atenção e estou disponível para responder possíveis dúvidas. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.